apóstolos e dos profetas, de que o Salvador é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Criador, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Altíssimo em espírito. Para a morada do Pai em entendimento, né, minha amada? Sim. Vamos em frente, minha rica. Essa parte já passamos, já é tão óbvio aí que eu acho que não precisa ficar parando para ler muito. Sim. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro do Salvador por vós, os gentios. Legal, que lindo. Obrigado, Shaul. Se nunca agradeci, tô agradecendo agora depois do outro, né? Obrigado por isso, meu amado. Que amor bonito que teve por nós, né? Não idolatrando ele, nem dizendo que ele é Deus, mas foi um homem que andou como nós, né, amada? Fez as suas coisas de homem como nós, ou de mulher, né, que é humano, mas que foi muito importante para nós, sem dúvida, né, amada? É verdade. Nosso queridíssimo apóstolo Shaul. É por causa dessas coisas, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro do Salvador, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da benevolência do Altíssimo, que para convosco me foi dada. Legal, claro, temos ouvido sim, meu amado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Certo, meu amado. Escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério do Salvador. Sim, meu amado, eu entendo o espírito que está em ti, meu querido. Né, amado? Nós lemos agora e podemos entender verdadeiramente, Shaul. Né, amado? Sim, com certeza. O espírito que estava nesse homem que escreveu para nós isso aí. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado ao Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. De novo, tem uma diferença muito grande de apóstolo e profeta pro resto, né, amada? Sim, com certeza. Então tá aí, ó, viu? Pelo quê? Pelo entendimento. De novo, amadinha. Sim. No qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo entendimento aos seus santos apóstolos e profetas. Beleza. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa do Salvador pelo... Aqui está Evangelho, né? Mas é pelas boas novas. Pelas boas novas, né? As boas novas. Do qual fui feito ministro pelo dom da benevolência do Altíssimo, né, do Pai, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Legal, segue em frente. Ele está dando as explicações dele aí muito boas também. Entendi. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta benevolência de anunciar entre os gentios, por meio das boas novas, a riqueza incompreensíveis do Altíssimo, do Criador, do Salvador. Salvador. Essa riqueza aí é riqueza do entendimento, né, amado? De compreender, não riqueza financeira. É que o processo religioso tudo leva para dinheiro. Esses caras são loucos por dinheiro. Do Salvador. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto no Altíssimo, que tudo criou. Legal. Para que agora, o rolial, né? Pelo grupo das pessoas, a multiforme sabedoria do Altíssimo seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Legal. Segundo o eterno propósito que fez no Salvador, nosso Redentor. Senhor, Redentor, nosso Redentor. Aqui. Isso. Aqui. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Beleza. Né? Eu acho que não precisa nem comentar nada, porque tá muito explicadinho. Paulo tá dando explicações maravilhosas aí. Não tem nem o que falar. Né, amado? Não tem, não. Essa é bonita. Dando para compreender legal. Né? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Né? Legal. Paulo exortando a gente a permanecer firme no propósito pelo qual ele iniciou, né, amado? Entendi. E não faça coisas contrárias ao Criador, mas permaneça firme, que é isso que agradou ele em vida, né? E agradaria ele sabendo que a gente está fazendo, continuando, é isso. É isso aí.
Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Redentor, o Salvador, Messias, né? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso aí tem mistério aí no meio, nós vamos descobrir essa ainda aí. É mesmo, né? Essa ainda vai aparecer. Tá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, né? Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Como é que é o poder no seu espírito no homem interior, amado? O que é isso? É o espírito que pega o homem interior e rodopia ele, joga ele no chão nesses antros de prostituição? Ah, mas isso aqui eles vão dizer que porque tá poder no meio, eles gostam de poder de Charivan, de Jasper, desses troços todos. Pelos poderes de Grayskull. Grayskull. A espada de Munra. Eu nem sei mais que troço é esse, amado. Mas vamos ler de novo, amada? Que isso aí tá bonito demais esse pedacinho agora aí, ó. Ui, a tampa. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. O que vai colaborar com o poder no Espírito é no homem interior ou exterior? Interior. Shaul faz questão de, quando explicar isso, sempre colocar a parte que é espiritual mesmo, é de entendimento. Certo. Por quê? Porque talvez já soubesse que ia virar o que virou, né, amada? É verdade. É o espírito do poder que derruba as pessoas, que faz as pessoas gargalharem, rirem, pular, peidar, rodar, fazer qualquer porcaria, qualquer nojo. Sim. As velhinhas batem com a cara na parede, mete a cara no banco da igreja correndo. É esse espírito que tá lá, mas é esse espírito que Shaul fala dele? Não. Não. Esse é no homem interior. É no entendimento, é na mente. Se houvesse computador nessa época, sem dúvida Shaul daria o exemplo do hardware e do software. É verdade. Ele diria, não é hardware, é software, não é cérebro, é mente. Que dizer espírito. disso, né? Aqui tá tão claro, né? De novo, amadinha, pro pessoal não perder o fio da meada. Tá. Para que o Salvador... Não, é mais assim. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Beleza, no entendimento, na mente. Sim. Para que o Salvador habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Olha, a fim de quê? A fim de que você seja religioso, protestante e vá para a igreja, a fim que esteja fundados, arraigados, pautados no amor. E ele faz o quê, amada? Pela fé habite nos nossos corações. Ali está coração, que não é aqui no órgão, é o entendimento, né? Excelente. Botou coração. Perfeito. Linda essa frase. Bota um risquinho aí pra mim, amada. Você bota um risquinho do lado. Um tracinho assim. Minha amadinha sabe como é que é. Eu vejo os seus tracinhos aqui. Para que o Salvador habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Que coisa mais linda do mundo. Perfeito. Isso é um verso para ficar estampado, botar um quadro assim na nossa casa, né, amada? Fazer um verso bem bonito, botar na nossa casa assim, decorando. Ó. Não é à toa, para que o Salvador, não Cristo eu quero longe da minha casa. Verdade. Mas para que o nosso Messias, né, o Altíssimo, habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em caridade, amor ao próximo. Agora, só uma opinião minha, não é à toa, desde que a gente começou a ler só Efésios agora, né? Embora já lemos todo o Novo Testamento, que tá os vídeos aí. Mas não é à toa que tanto os cristãos como os que se dizem que são do judaísmo, quer abolir Paulo. Quer tirar Paulo fora. Quer tirar Paulo atrapalha o processo. Atrapalha, Paulo simplifica totalmente. Muito. Ele simplifica muito. Ele tem a mesma linguagem do Salvador, né? Pegou direitinho. Você pega esses caras, ele diz assim, ó, pra você sair daqui e chegar aqui, você tem que fazer assim, ó, vai lá, zigue-zague. Aí Paulo fala, não, menos distância entre 2 pontos é uma reta, vai reta, ó, acabou. Não tem que ir lá, não tem que pagar isso, não tem que vir aqui, não tem que deixar isso, não tem que ir ali, não tem que perder aquilo. Sujou pros caras. Aí não dá, cara. Aí é só matando. Vamos em frente, minha rica, por favor. Para que o Salvador habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente, né, compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Messias, que
excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Criador. A base disso aí, amada, para saber isso aí, é amor, viu? Tá lá em cima, viu? Tem que ser tudo amando o próximo, tem que ser coisa por amor, né? Os caras que fazem isso profissionalmente por dinheiro, cara, acabou, cara. Ah, sim. Se o cara colocar isso como algo que dá dinheiro para ele vai agora visar o quê? Dinheiro. Aí vai dizer que quer dinheiro para fazer mais isso e mais isso para ter mais dinheiro. Vira uma roda, sim, um vício, um círculo vicioso. Não, meu amado, não é dinheiro. Dinheiro não tem a ver com isso, é amor. Olha lá. Para que, segundo as riquezas da vossa glória, vos conceda que sejais corroborados. Ah, onde está, amado? Vai lá. Aqui, ó. Podeis perfeitamente compreender, não, aqui, ó. E conhecer... Não, fundados em amor ali, ó. Arraigados e fundados em amor. Agora vai. Sim. Poderdes perfeitamente, né, compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, entender e a altura, tudo e a profundidade, né? E conhecer o amor do Salvador, tá vendo? Que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Criador. Beleza, excelente. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Beleza, né? É o poder do entendimento, né? Sim. A esse glória na Rolial, né? Pelo Salvador, em todas as gerações, para todo sempre. Aminal. É tipo assim, a esse dá glória, né? Todas as pessoas, toda a igreja, todo a noiva do Salvador, todo o corpo do Salvador. É verdade. Não é denominação religiosa, né? Verdade. Aqui terminou. Começou de novo aqui, ó. Agora que vem aquela lá, amada, que aí tá a unidade da fé, ó. Essa aí é aquela dos pastores, amada. Vamos lá. Vamos. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Salvador, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Salvador, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, mas não é aquilo que você fala, ajudando-vos, né? Uns aos outros. Dando suporte. Dando suporte uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do entendimento, né? Entender isso que ele falou aí tudo. Se você conseguir entender o que ele falou até aí, você está guardando o entendimento, né, amada? É verdade. Agora, se você entender que quando você estava no mundo é quando você não era crente, cara, aí sujou. Aí não é esse entendimento que Shaul está falando. Se você entender que tem que ter apóstolo, tem que ter bispo, tem que ter um homem em cima do outro para as questões do Criador, então é porque você não está entendendo nada desse espírito. Então não tem esse espírito. Sim. Porque Shaul explicou até agora em Efésios, é isso. Desde o início. Sim. Não é, amada? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Essa esperança da vocação, ele está repetindo. Lá no início de Efésios, já falou sobre isso. Sim. Lembra, amada? Tá. Lembra que eu até coloquei aqui que o Rubens fala aqui, uma vocação minha, sim. você é uma vocação de me ajudar. Entendi. Falei a Bíblia, meu auxiliador idôneo, lembra que eu falei? Até mandei um abraço pro Carlos. Verdade. Lá no início. Lembrei. Um só Salvador, né? Um só Criador, o Salvador aqui. Uma só fé. Um só batismo, né? O batismo é aquele, não sabeis vós que todos quando foram batizados foram na morte do Salvador? Esse que é o batismo. É o ensinamento. Um só ensinamento. Verdade. Um só Criador e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Mas a graça foi dada a cada um. A benevolência do Pai. Mas a benevolência foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Messias. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por quê? Porque não era assim, né, amada? Porque antigamente o cara que nascia na família de Levi, ele poderia ser escolhido para sacerdote e, inevitavelmente, quem não era da família de Levi não podia exercer nada disso. Assim. Então ficava cativo desse, virava tipo um escravo desse. Entendi. Esse é que era o cara entre o Criador e o homem, esse da família de Levi. Mas ele uma vez só, subindo ao céu, uma vez só ele fez isso. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez só. Quando fala subindo aos céus, uma vez só ele tendo entrado no Santo dos Santos, ter feito o serviço sacerdotal, ele levou cativo o cativeiro. Tirou esse negócio de que tinha que ter um sacerdote entre o homem e o Criador. E deu dons às pessoas, a cada um, para as coisas que auxiliam o próximo. Poxa. A fim de que ninguém se perca.
cativeiro deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. É assim, amadinha. Ora isso, ele subiu, né? Ora isso, ele subiu. O que é? Senão que também... porque a Bíblia... Por que ele não escreve direitinho, Não, às amado? vezes eu não consigo respeitar os pontos. É porque tá nó na gente, amadinha. É a Bíblia. Se fosse a escritura traduzida corretamente, não teria esse percalço. Mas pode ir, minha riquinha. Eu vou falar errado de novo. Tá, vai. Não tem problema, não. Ora isto, ele subiu. Tô falando certo porque... Ora isto, ele subiu. Se é que, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, que tá perguntando, que estranho, né? Não tá não, olha só. Ora, atenta para isso, ele subiu. O que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Tá perguntando, viu? Tá. Tá certo? Tá certo. Que a linguagem da Bíblia é meio complicada, cara. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A todas as coisas referentes à salvação nossa. Todas as coisas no âmbito do entendimento, do espírito. Não é cumprir todas as coisas na terra, claro. Não, meu amado. Isso aí não existe. Eles podem até falar isso, mas não é isso que o Salvador está falando. O processo religioso pode mentir mais essa. Que ele cumpriu todas as coisas na terra. Ele cumpriu o que aqui? Tá tudo aí, o Illuminati escravizando a gente, aí, os governos, tudo aí, mandando imposto atrás de imposto, as leis cada vez mais rígidas, cada vez mais canguloso o nosso calcanhar latino aí, e tentando roubar todo mundo aí com dízimo e oferta. O que ele mudou? O que melhorou? Não melhorou nada, só piora. Então seria loucura o Salvador advertir a gente que a gente teria problemas, aflições, e agora Shaul dizer que ele levou e tudo aí resolveu. Não, aqui nada. É das coisas espirituais mesmo, em relação à vida eterna. A vida eterna. E aí, nesse caso que ele fala levou cativo o cativeiro, é justamente a preceito religioso. O mandamento anterior era constituído de santuário terrestre e prática de culto divino. Agora, existe um altar do qual não pode mais, nem tem direito de participar os que servem às denominações aí, aos tabernáculos. Cadê o doutor? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, o Shaul agora dá um exemplo, né? Foi ele quem deu aí as pessoas com seus dons, cada um com seu dom, não é cargo nem título. E nem está mandando formar uma igreja e botar esse pessoal lá para comandar os outros. Ele está dizendo, ficáveis cada um na vocação que foi chamado. Simples. Né? Não é um mandar no outro. É verdade. O contexto da história é essa que ele escreveu. Por isso que ele escreveu essa carta, né, amado? É verdade. Ele escreveu essa carta aos Efésios e disse isso. Irmãos, rogo-vos, eu imploro, peço, né, você que fique na vocação que foi chamado. Tipo assim, não fica querendo mandar um no outro aí, não, rapaz. O Criador é que, o Salvador é que morreu, não foi você que morreu por ninguém. Ele é que morreu e levou cativo o cativeiro que deixava um homem debaixo da autoridade espiritual, do entendimento de outro homem. Então agora vai ele, e quem unge as pessoas é ele. Ele mesmo deu uns para isso, para aquilo outro. É verdade. Né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, quanto mais se aproxima a vinda, vamos ver aí para ver. Tá certo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Salvador. Aí parece tudo que é religioso, né? Obra do ministério, estão tanto falando em ministério que parece que é isso. Não, amado, obra dos dons, ministério aí é o dom. Me deu esse dom, deu dom a outro. Esse é meu ministério, é meu dom, não é instituição religiosa. Ministério virou Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura e virou Ministério religioso. Também. Ministério do Trabalho virou toda instituição hoje. Mas não existia essas instituições quando ele gravou isso aí. Verdade. Quando ele falou. Sim, verdade. Não é nada disso. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E tem prazo de validade, olha aí. Sim. Até que. Então você vê que não tem nada a ver com essas igrejas. Essas aí não tem prazo de validade. É mais uma para ver que não tem nada a ver. Então, essa igreja do RR agora está pleiteando aí um feriado só para ela, porque 60 anos de fundação da igreja é mole. Feriado nacional, amada, mas esse. Feriado Dia da Igreja da Graça. Não sabia, não. É lei, amada. Qualquer deputado pode fazer a lei. Fez a lei, passou, é lei, acabou. Imagina se a moda pega, hein? Dia do Universal, dia da Deus e Amor. Aí acabou, ninguém aguenta, ninguém trabalha mais nesse país. Dia santo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, né, do Filho do Altíssimo, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Salvador. Agora por quê, amada, viu? Tem um prazo e tem um porquê também, entende? Sim. Para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora eu acho bonita essa condição de Saulo, né, de Saul, amado. Eles colocam no meio dos outros, né? Sim. Eles faz como, ó, para que não sejamos, eles se incluem. Sejamos. Aí eu pergunto, Saul era menino na fé? Não. Nunca, amado. Esse cara é o cara. Quando o Salvador apareceu para ele, já revelou tudo para ele. Foi no entendimento, amada. Foi assim, né? Antigamente, amada, você para passar um filme, você ia copiar um filme, você tinha que deixar o filme passando no videocassete e ir gravando ele do outro lado. Demorava tempos e tempos. Hoje, você manda o filme passar daqui para ali e faz assim, ó. Passa rápido, porque não é mais linear. É digital. Quando o Salvador encontrou Saul, não teve que ficar falando para ele. É verdade. Ia demorar muito. Tum, tum. Ele já captou a mensagem. E você sabe que é assim que acontece ainda hoje, meu amado? Você acredita nisso? É só você abrir o entendimento que vem tudo de uma hora para outra. Mas sabia que é isso mesmo? É isso mesmo. Quando vem tudo, cara. Aí você fala, é por isso, é por aquilo, você só se maravilha. Mas vem logo tudo. Não fica aos poucos, não. Você não tem mais dúvida de nada, né? É verdade. Aí você xinga essas porcaria tudo de vagabundo. Porque é tudo vagabundo mesmo, você não tem mais temor nenhum esse lixo. Não. Você se liberta dessa podridão, cara. Quando vem tudo. Verdade. Então, quando o Saul aprendeu do Salvador, amado, ele aprendeu de uma vez, assim, ó. Aprendeu tudo. Aí, o que ocorre? Foi algo espiritual, algo do entendimento, algo do espírito. Sim. Aí, ali, quando você vê ali, amada, até que todos nós cheguemos, ele se incluiu como menino na fé. Até que todos Mas nós. ele sempre faz isso, é uma característica de Saul. É mesmo. Igual lá, quando ele começa a falar para os Efésios, ele se inclui também. Sim. Mas ele não era gentil. Não. Depois, mais para frente, você vê que ele já bota agora, vocês alcançaram e tal. Sim. Ele se coloca na posição dele verdadeira. Certo. De que ele já é do Criador antes de nós. Nós não éramos do Criador enquanto Saul era. Né? Ou seja, antes do Salvador morrer. Nós passamos a ser dele, né? Vamos dizer assim, nós, quer dizer, os gentios que estavam aí vivendo, que nós não tínhamos nascido ainda, né? Nós não era vivo. Ainda. Não existia. Mas quem era vivo aí, era gentil, não era dele, era fora dele. Compreendo. Né? Não estava dentro da promessa dele. A promessa dele, o selo foi o Salvador. Aí Saul coloca-se como um desses que estava fora no começo da carta. Muito bonito. Agora, de novo, eles colocam como menino na fé. Também. Junto com as pessoas. Eu acho isso lindo demais, cara. Aqui. Isso é chorar com os que choram, é rir com os que sorriem. É verdade. É um mandamento bonito que Saul seguia. Sim. Aí, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Só detalhe, amado. Então tem um prazo de validade. O Saul explica assim, olha, ficai cada um na vocação que foi chamado, porque isso não vem de vocês, isso é o Criador que dá. E ele, quando subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí dá um exemplo passado, porque ele mesmo deu. Ele dá um exemplo. Saul não está falando assim, vai, abre o ministério. Porque ele vai dar. Ele vai dar. Você mesmo vai lá e unge o cara e é Deus que está dando. Unge um presbítero, outro é qualquer coisa que você inventar, bispo, qualquer nome. Fez o CNPJ, você pode fazer qualquer coisa. Então, Saul não está falando dessas coisas. Não. Mas o processo religioso, não é misteriosamente não, como você falou? Fraudulosamente? Fraudulosamente. Quando ensina essas coisas, usa esse texto. É verdade. É esse texto aí que eles usam, para falar que Saul instituiu o ministério. Quando Paulo, aliás, para dizer que Paulo instituiu o ministério, quando Saul, tá certo? Que não é Apolo, deus romano grego, é Saul. Quando ele está dizendo justamente para não fazer assim. Não fazer, cara. É verdade. Ficai cada um na vocação que foi chamado. Quem chamou nessa vocação? Salvador, Criador. Sim, o Criador. Ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu esses dons. Mas esses homens, eles têm que enganar mesmo, Rubens. É o que eu falo desde o começo, já tô ficando até cansada. É assim, quem é que vai ungir esses caras? Eles mesmo. Você não vê que é um outro homem enchendo a cabeça de óleo? De azeite, de água, enfim, é eles mesmos que se ungem, né? Não existe isso. E a lei, né, tá a favor, porque o cara fez o CNPJ, tá legalizado no mundo. Ah, sim. É arte. Rubens, então a empresa não pode ser legalizada no mundo? Vamos falar de quê? Vamos falar de comércio? A gente pode parar aqui o programa aqui e falar de comércio. Né, amada? Sim, entendi. Aí é outro assunto. É outra coisa. É saber dividir, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cadê onde eu tô? Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aí pronto, cara. Ainda fecha ali ainda.
Crescendo em tudo naquele que é a cabeça. A cabeça é só um, é o Salvador. Como pode um corpo ter duas cabeças? Uma cabeça quer levar o corpo pra cá, outra pra lá? Ah, que confusão é essa? E hoje tem muitas cabeças por aí, hein? É uma medusa isso aí, é uma quimera, é uma loucura, isso é uma bagunça, isso é uma podridão, é uma nojeira, é uma lixeira, e é tudo de ruim. Ixi, é mais que a medusa. Se ela existisse mesmo, ela ia ficar abismada. Ela ia ver a cabeça que tá hoje no processo religioso, vai ficar doida. É muita cabeça, cara. É triste, cara, é triste você ler a escritura, ver de um jeito e ver esses caras ensinando o povo tudo de outro, cara. Dá vontade de esganar, sabe por quê? Mas não é o cara que engana não, é o bobo que tá lá. Porque não enxerga, cara, dá uma agonia, fala, enxerga, miserável, enxerga. É porque às vezes já se acomodou, né? Também. Já se acomodou, então deixa assim mesmo, seja o que Deus quiser. Não dá sacudir o cara pra ele acordar. Dá uma sacudida assim, acorda, miserável. Tu não tá vendo escrito não, miserável. Acorda. Que corda? Tá lá no poço. Não é a corda do poço, é pra acordar. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Salvador. E outra coisa, seguindo o quê? A verdade em quê? Em amor ao próximo, em caridade. Ó. Eu vou seguir a verdade o quê? Sendo religioso? Não. Eu vou seguir a verdade indo para a igreja? Não. Obedecendo o pastor, fazendo menos jejum, ainda. Fazendo corrente? Não. Fazendo propósito, dando dinheiro? Não é nada disso, cara. Eu vou seguir a verdade fazendo caridade, ajudando as pessoas. Não é caridade, não é você fazer uma ação institucional. Olha, hoje é final do mês, eu vou levar doce da base que dá pra alguém encontrar. Não é essa coisa de por obrigação ou por religião, não, meu amado. Ou instituição, não. Isso é quando a pessoa precisar, você esteja pronto a servir. Né, amado? É isso mesmo. Não é fazer isso pra você dizer que você fez, não. É fazer isso pra poder servir a quem precisa. É outra coisa. Uma coisa, amada, é eu falar assim, eu tenho que fazer caridade. Vamos lá, vou dar isso aqui pra qualquer pessoa que eu achar. Fiz caridade. Isso não existe, cara. Certo. Agora, a pessoa está precisando. Toma. Cara, é isso que o Criador quer de nós. É isso que ele vê em nós. Entende, amada? Entendi. Não é você fazer pra você se sentir bem porque você fez. É você fazer pra poder resolver a situação de quem tá precisando. Correto. Então isso é na hora que a pessoa precisa, não na hora que você quer fazer. Hoje eu quero fazer caridade. Hoje não é dia de eu fazer caridade. Isso não existe, cara. É meio estranho, né? Isso não tem, não é isso que o Criador ensinou, o Salvador, ninguém ensinou isso não. Isso aí é loucura. Agora, se alguém quer fazer caridade para ter uma vida melhor também na próxima geração, na próxima encarnação, aí já é outra história. Aí é loucura que nessa não entra. Isso aí não tem a ver com a escritura, nada mesmo, então. Né? Porque existe esse lance. Pronto. Essa aí é da fé de cada um. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, né? Para a sua edificação em amor. Tudo em amor. Tudo, agora, olha só, nós somos o quê? Nós somos todos nós que cagamos. Você entendeu o que é quem cagamos? Somos humanos. Os cagões. Todos nós somos ligaduras. Nós não somos cabeça de nada. De novo, amadinha. Certo. Olha aí, por favor, minha rica. Sim, aqui, ó. Vamos lá, ó. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas... Agora parou, amadinha. Tá. O que é auxílio de todas as juntas? Como pode a minha mão se mover se meu braço não estiver ligado a ela? Como pode meu braço se mover se meu antebraço não estiver ligado ao meu braço e minha mão? Como pode o corpo do Criador estar em comunhão se não for pela ligação de um irmão com o outro, auxiliando em amor? Então, quando ele fala, ele não está dizendo, amada, para mim ser alguém que eu vou me usufruir das mãos dos outros para me sustentar. Entendo. Eu não vou ser pastor para pessoas me carregar nas costas. Entende? Eu vou segurar na mão do outro como segurando a minha, sem ter um segurando maior ou mais baixo, para todo mundo se erguer. Entendi. Entende, minha rica? Não é a ideia de que está aí, o modelo que está aí, você vai andar na estrada da Escritura, procurando esse modelo, essa praça, e não vai achar. Ele não tem. É igual o Paulo falou aqui atrás, é um dando suporte pro outro. Um dando suporte pro outro em amor. Em amor, sim. Em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos não é aturar. Aturar é a palavra nova. Suportar é dar suporte. Então, dai suporte uns aos outros em amor. Aí ele vai falar das ligaduras. Sim. Nós todos somos ligaduras do corpo. Então, por exemplo, pro meu pé dar um chute na bola, a minha perna vai ter que se movimentar. Sim. Então, quer dizer, para o irmão conseguir alguma coisa, quem tem obrigação
de ajudar, de colaborar, de participar, somos nós, somos ligaduras. Não só nas questões físicas, do dia a dia, humanas, como também no entendimento. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Correto. Entende, amado? Entendi. E que muitos fazem também e estão fazendo, não é só nós. Sim. Isso é um papel da ligadura. Entendi. Agora, se eu me colocar como cabeça, cara, então eu tirei o lugar do Salvador, morreu à toa, o Criador criou tudo isso que Shaul falou em Efésios, não valeu nada. Então, acabou tudo, amado. Aí já Big vai. Bang. Quem se coloca como cabeça, mesmo que só fala que não é, mas a prática é de quem Esse que é o problema. Cabeça, isso é claro, é só a gente ver. Uhum. Até eu não falo das igrejas grandes, eu falo das pequenininhas também. Exato. Né? Aí ele vai se tirar da condição de irmão. Exato. E vai para uma condição de um líder espiritual, líder. né? A cabeça fica em cima aqui, ó. Tá sobre, ó. No topo. É verdade. Então, se você se colocar no topo sobre alguém, já é o cabeça. Ah, não sou cabeça. Essa cabeça que tá falando aqui com essa boca, pode dizer que eu não sou boca, isso aqui não é minha língua, isso aqui não é minha cabeça, eu posso falar isso. Mas aqui é minha cabeça, aqui é minha língua, isso aqui é minha boca. Né, amado? Então não adianta falar assim, eu não sou cabeça da igreja, a cabeça é Cristo. Porque Cristo nem Cristo é esse lixo. Mas a cabeça não é o Messias dessa igreja. Essa igreja, a cabeça é o pastor. Só que isso aí é uma coisa totalmente paganizada, totalmente prostituída, né? Porque de verdade somos cabeça da Rolial, que não é igreja. Verdade. É a tenda do Pai. E essa questão de Rolial, cada vez estou mais convencido, viu? Agradeço sempre ao Pai, em primeiro lugar, e em segundo ao Fernando Monteiro. Verdade, né, amada? Com certeza. Né? Mas eu estou cada vez mais convencido disso aí. Certo. Tanto que está aqui atrás, aqui, esse tetagrama aqui sagrado. Do qual todo corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Auxílio de todas as juntas, um auxiliando o outro, amada. Viu, amado? Um suportando o outro em amor. Ó. É o que ele falou. Ele tá repetindo aqui, aí. Essa parte aqui. Ele tá repetindo. Igual pra você ver que o apóstolo Paulo, ele não é igual aos cães gulosos, que fala uma hora e vai pegando o trecheiro e vai falando direto. O contexto é o mesmo. É o mesmo contexto. Né? O Paulo não pega pedacinho aqui, pedacinho ali, pedacinho. O que ele fala é o mesmo contexto direto. Todinho. A visão do protestantismo quanto à escritura é que é louca, por isso fizeram a Bíblia. Para pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, se auxiliando por capítulo e versículo. Na escritura eles não teriam como fazer isso. Então Shaul, quando fez a escritura, ele não salpicou. Ele soltou. Aí dá para você entender do jeito que ele fala. Sim. Né? Ele repete aí, porque ele está falando o que ele já falou. Sim. Né? Suportando uns aos outros em amor. E agora chegou na ligadura. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Agora veja bem, amada, quando ele deu no passado uns para apóstolos e outros para outras coisas, é porque cada um tem uma função diferente do outro. Por isso que ele começa dizendo, ficai-vos cada um na vocação qual foi chamado. Cada um tem uma vocação diferente do outro. Agora, isso tudo é para quê? Para você escravizar os outros? Não. Eu que tenho uma vocação maior do que os outros, agora vou me impor e vou escravizar os outros debaixo do meu clero, porque agora eu virei pastor bispo? Não é isso. É ligadura, é para todo mundo igual para igual, um auxiliar o outro. Auxiliar, sim. O tá que certo? Um tem o... não é o dom, não, deu dons aos homens, né? O dom de uma coisa vai ajudar o outro. O que tem dom de outro vai ajudar esse que tem esse dom que o outro não tem. Vamos fazer uma sociedade primitiva, amada? Então vamos formar o seguinte, vamos trazer 10 famílias para cá pro bairro. As 10 famílias, nós vamos morar nessa sociedade primitiva. Então, por exemplo, quando você quiser vestir, você vai na família da Dona Cotinha, porque é a costureira desse grupo, e compra uma camisa com ela, um vestido. Agora, quando a Dona Cotinha quiser calçar um sapato, ela vem na nossa família, porque a nossa família fabrica sapato. Sim. Mas não fabrica camisa. Não fabrica camisa. Agora, ela fabrica camisa, mas não fabrica sapato. Sim. Agora, nós não precisamos de sapato nem de camisa, nós estamos precisando de uma enxada. Vamos na família do seu Mendes, porque eles fabricam enxada, foice. Aí eles vêm aqui, compram o sapato, vai na Dona Cotinha, compra a camisa. E a gente vai nele e compra a enxada. Isso é a ligadura, amada. Agora, imagina que chega um mandatário, espertalhão, e diz, quer comprar camisa, quer comprar sapato e enxada? Eu centralizei tudo em mim. Vem cá que eu sou o provedor, eu sou o pastor. E agora? Aí sujou tudo. É isso aí que tem.
E nesse exemplo que você deu, que eu acho que foi uma chave de entendimento muito boa, aí todos são vistos como irmãos. Exatamente, porque o que faz camisa não vai se achar porque faz a camisa. Não, ele vai sentir assim, igual o outro que faz o sapato que ele não faz. Ou que faz a enxada que ele não precisa do sapato que ele fabrica, ele não vai comprar. Mas ele precisa da camisa que a dona Cotinha fabrica. Então ele vai comprar com ela. Então ele precisa dela. Nós estamos falando, amada, de algo humano e comercial, que é coisa do mundo. Sim. Imagina falar das coisas do Criador. O que ele não quer de nós? Se não é justamente isso. Sim. Entende? De um suportar o outro, dar suporte ao outro. Por exemplo, na área comercial do exemplo, nós vamos suportar o seu Mendes da enxada e a dona Cotinha da roupa com nossos sapatos. Sim. Tá certo? Tá certo. E eles vão nos suportar com a enxada, com a ferramenta e com o vestuário. Entendi. Então é suportar uns aos outros de amor. Só que quando o Shaul está falando isso, ele não fala de um exemplo comercial, eu que dei. Ele fala que nós todos humanos devemos ser iguais uns aos outros. E ninguém superior ao outro. Sim, então, claro. desde o início ele fala, ficai-vos cada um na vocação que foi chamado, porque ele é que deu uns para sapateiro, outros para ferramenteiro e outros para costureiro. É um exemplo desse assim. Sim. Tá certo? Certo? Então, amada, não é de maneira nenhuma o cara virar uma igreja, ir lá fazer um CNPJ, dizer que agora ele é pastor. Me falar que ele é ungido. Ele é ungido e o povo tudo é atrás dele acreditando que ele é mesmo e dá dinheiro para ele. Ainda ir lá atrás na velha aliança, pegar a fala, não sei se foi de Davi, me corrija se eu estiver errado, ninguém toca no ungido, já as pessoas não falar nada dele, não toca nele. É complicado. Aí de mim se tocar no ungido do Senhor, Davi falou. Então, amada, tem outras vezes que foi falado também na velha aliança, mas, amada, quando você vai ler a escritura e entende do jeito que está escrito, o castelo de areia do processo religioso se desfaz na tua frente. Aí você fala, nossa, como eu estava dentro desse castelo aí. Verdade. Né, amada? Algo tão frágil, É muito frágil, cara. É muito frágil, que é tudo pautado na mentira. Eles usam essa passagem de Efésios para dizer que o Criador mandou fazer o negócio de um clero religioso. Sim. Um é pastor, outro é presbítero, outro é diácono. E que ali Paulo instituiu o ministério. Que coisa ridícula é essa, cara? Eu queria que esses caras, quando falar isso para você, que você chamasse eles para um hangout na internet. Eles correm da internet. Porque eles não querem, na verdade, ser confrontados pelos que conhecem a Escritura. Não é quem fez curso, não. Quem conhece a Escritura, eles não querem, porque eles trabalham com a mentira. Então você que está vendo agora a primeira vez e que é religioso, é membro de igreja, se achar que aqui tem 2 hereges porque não tem cultura, e falando besteira, tira a prova, chama teu pastor, fala, pastor, vamos fazer um hangout. Vamos entrar ao vivo na internet para as pessoas perguntarem. Expõe seu ponto de vista ali para todo mundo, não é só para quem está aqui na igreja que tem com você como Deus, não. Vamos lá, vê se ele vai, meu amado. Ou se ele vai correr com medo danado, cagando nas calças. É qual? Todos. Chama um para ver se vem. Se vir um, esse já não é. Estratégia, né, amado? Mas é verdade, amado. Eu digo todos, porque é todos mesmo. Eu gostaria que um viesse, cara. Para poder fazer um hangout na internet. Até que, né, o que tiver da gente aprender com eles, aprende também. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Não é igual lá quando a gente foi lá, mas nos Gideões lá em Camboriú, né? No meio que os pastores Você lá. ficou conversando com o pastor, teve um lá, aprendi né? bastante com eles lá bastante também. coisa com eles. E digo isto, e testifico no Salvador, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. A vaidade é dizendo que é melhor um que o outro. Sim. E que pode mandar no outro. Entenebrecidos no entendimento. No espírito. Sim. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida do Altíssimo pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tem muitos assim hoje, não tem, meu amado? Né? Sem entender o espírito do Pai, não tem entendimento nenhum do espírito. Né? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Ficar indo lá para aplaudir outros deuses, que aquilo não é o Criador, né? Ficar lá fazendo culto religioso a deuses estranhos, que isso não é nada do Criador. Nesse processo religioso protestante, tudo. Certo. Mas vós não aprendestes assim do Salvador. Salvador. O Salvador não ensinou isso. Ou ensinou. Aí o pessoal fala, o Rubens fica de perseguição, fica falando que tudo de ruim é a igreja. Tudo de ruim é o processo religioso. Eu pergunto, é isso que o Salvador ensinou? O Salvador ensinou isso que vocês fazem, de ir para esses lugares? Então o Shaul está só falando que eu estou repetindo o que o Shaul está dizendo. Entende? Não é isso que o Salvador ensinou.
esses preceitos religiosos, eles não recebam louvores de homem. Pô, que coisa é essa que está louvando lá? Né, amada? Dos religiosos, ele diz assim, com a boca em vão me louvam. Em vão, cara, ele não quer saber disso não. Né, amada? Mas vós não aprendeste assim do Salvador, se é que o tendes ouvidos, e nele fostes ensinados, como está a verdade no Salvador. Não foi não, certamente. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí, ó, viu? Tô dizendo, amada? Do engano relacionado ao quê? As práticas de culto divino, que são coisas antigas. Coisas antigas, sim. Né, amada? É do que ele tá falando mesmo. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Chega, não precisa nem explicar que isso aí é o entendimento, né? Certo. Eu acho que é demais eu repetir isso. E vos revistais do novo homem, que segundo o Criador é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele não para, o assunto dele é o mesmo, ele não mudou o assunto. Como a Bíblia fica toda picadinha, que o pastor ensina, aí não. Shaul, quando fala, não é igual o pastor, ele fala linearmente. Né, amada? Por isso nós devemos ler a escritura que ele escreveu linearmente, que ele fala linearmente. Por isso que ele está aí reforçando o que ele havia dito. Tá certo. Cadê? Uns aos outros. Somos membros uns dos outros, não é membro da igreja. Hoje é todo mundo membro de igreja, amada. É meu membro de igreja. Eu sou membro da igreja do Davi Miranda. Eu sou membro da Universal. Cara, nós somos membros uns dos outros, tudo tá errado, cara. Isso não é o que o Salvador ensinou, para com esse troço. Larga isso pra lá, sai dela, povo meu. Essa é a ordem do anjo. Caraca, eles conseguiram mudar tudo mesmo. Mudaram tudo, amado. Hoje é membro da igreja, membro do pastor lá, sei lá de quê. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não é um contra o outro não, meu amado. É irai-vos contra o processo religioso, mas mesmo assim não peque. Quando você aprendeu irai-vos, mas não pequeis, você acha que é para se irar com as pessoas, não é? Te ensinaram assim, mas uma errado, meu amado. É para se irar contra esse processo religioso, mas não peque. Certo. Ele não está dizendo assim que você não deve se irar ou deve. Ele está falando irai-vos, tem que se irar, mas não peque. Entende? Então você vai se irar contra o processo, não contra as pessoas. Senão você vai pecar com todo mundo. É irar contra essa atmosfera que norteia esse grupo aí. Esse grupo, é verdade. Eu tenho uma ira danada desse nojeira, cara. Por quê? Porque me enganaram 16 anos lá, cara. Eu vejo tanta gente enganada. Nós fomos esses dias na chuva, a velhinha tá na chuva, mas chovendo torrencialmente. Ela com guarda-chuva, com aquela capa que não cerca nada. Rapaz, depois fica doente aí, cara. E tudo pra dar dinheiro pra pastor, cara. Aquilo dá uma tristeza, corta o coração nosso. Vamos lá, Maginha. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Trabalhe para quê, amada? Repete, para que deve trabalhar? Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É para isso que trabalhamos, né, amada? Aquele tracinho aí para mim, do lado do 28 aí, minha rica. Lado 28. Dá um tracinho aí para mim, que isso aí eu tenho que dar uma marquinha aí. Né, minha rica? Quando eu boto pra cima é porque eu marquei dali pra cima. Aí quando é dali pra baixo eu boto assim, enviesado. Como é o negócio? É aqui assim pra cá, ó. Isso é o quê? Não, que começa aqui o que eu vou ler. É minha ideia, minha rica. É minha ideia, né? Aqui assim, ó. Aqui é que eu vou ler daqui pra baixo. Aí se eu fizer assim é que eu vou ler dali pra cima. Não sabia disso não, mas tem lógica. Virou um Y. Tá bom, deixa as nossas marquinhas aí. Ainda bem que eu tenho minha riquinha pra fazer uma marquinha do lado. Rubem, mas tem lógica mesmo. Você vai ler daqui pra baixo. Entendi. Não, é a minha ideia que eu botei ali no começo dessa Bíblia aí que eu comecei a marcar. Não deis lugar ao adversário, aquele que furtava, que enganava o irmão, meu amado. Furtar não é porque você está furtando, é porque está prejudicando os outros, entende? Se você furtar e não prejudicar os outros, não tem problema, mas o negócio é que sempre que você furtar, você vai prejudicar alguém. Então é isso que é pecado, né, amada? O pecado não está em você, porque você roubou, está no que você tirou da pessoa e prejudicou ela. É bom entender isso, amado. Entende? Então, o que prejudicava os outros, tirando o que é deles, não tira mais. É isso que está falando ali. Porque prejudica o próximo, é pecado. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha, não é fazer qualquer coisa com a mão, o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. A gente deve trabalhar para quê, amado? Para juntar tesouro? Não. Não.
Nós devemos trabalhar para ter o que repartir com as pessoas. Com que tiver necessidade, é mesmo. É isso que é a função do trabalho nosso. E jamais ser pesado aos outros e jamais pedir os outros para trabalhar para você. É o que o pastor faz. Amado, agora tem que olhar para cá, amadinha. Você quer encontrar um cara mais pecador que você, sem querer acusar ninguém, mas na lógica da verdade, quer encontrar alguém mais pecador do que você? O teu pastor, meu amado. O teu pastor, sem dúvida, é muito mais pecador que você que é membro. Por quê? Porque ele não obedece nada disso com relação ao amor ao próximo, ainda faz de cada 10 pessoas, uma, trabalhar o mês todo para dar o dinheiro na mão dele. Ou, se ele tiver 100 membros, 10, o equivalente a 10 pessoas, trabalhando o mês todo para o dinheiro integral das 10 pessoas ser dele. Então, quem tem mais pecado do que esse que tira as coisas dos outros? Quer achar um pecador? Teu pastor. É mais pecador que você. Não tenha dúvida. E também tem mais dinheiro que você. Porque enquanto você fica com 90% do que você ganha, ele fica com 100% do que você e mais 9 pessoas ganham. Então, de cada 10, ele tem 100%. E esses 9 só tem 90%. Ele tem mais do que qualquer membro. Isso não é milagre. Pastor virou pastor, ficou rico. Não é milagre, não é mágica. Isso é matemática. Matemática simples. Aqui é necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Beleza, meu amado. Me perdoa por falar merda de vez em quando aqui, meu amado. E não entristeçais o Espírito do Altíssimo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Beleza. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Certo. Amadinha, quando fala ali do Espírito do Pai, eu sempre digo muito claramente, né? Que o Espírito do Pai para nós é entendimento. Sim. Entende? Mas quando ele fala o Espírito do Pai para não ser entristecido, o Pai. É o Pai. É o Pai mesmo. Sim. Entende? É o Espírito dele que é ele próprio. Que é ele próprio, certo. Não é o entendimento nosso para nós. Entende? Entendi. Por isso que eu falo que é com relação a nós. É igual a obra do Criador. A obra do Criador, amada, não é crer. A obra dele é o céu, a terra, o universo, as células, é o ar. A vida. É a vida. Essa é a obra dele. Agora, para nós, a obra dele é crer. Sim. Então, da mesma forma, o Espírito Santo dele, para nós, é o entendimento correto do que ele ensina. Do que ele ensina. Para nós. Correto. Agora, para ele é o próprio Espírito. Ele é o próprio, sim. Então, nessa vez, agora, Paulo citou ele mesmo. Entendi. Só usando o nome de Espírito. Entendo. Não entristeçais o Espírito do Pai. Entristecer o próprio Pai no seu Espírito. Onde eu estou? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes cede uns para com os outros. Gritaria é o que mais tem nesses lugares, meu amado. Gritaria ali é o que mais tem. Aquilo é nojeira. Vamos de novo, vamos em frente. Antes cede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Criador vos perdoou no Salvador. Beleza, na morte do Salvador perdoou a todos nós. Agora, quando fala isso aí, você vê que não tem a ver com religião. Cadê o modelo? Cadê o modelo do cristianismo? Ali está falando para você trabalhar para ter com que repartir com o pastor? Não. Ali está falando para você trabalhar para dar 10% para o pastor? Mesmo. Não. Trabalhar para ter dinheiro para poder ajudar quem precisa. Esse é o sentido de trabalhar que o Criador, através da sua escrita que foi deixado para nós, através da boca de Shaul, né, que escreveu, Sim. é para a gente fazer o quê? Trabalhar para ter com que repartir com quem necessita. necessita. Não é verdade, amada? Sim. Não é para dar dinheiro a pastor. Cadê o modelo? Não acha? Aí você segue lendo. Toda amargura, ira, cólera, antes sede uns para os outros, benignos. Mas peraí, não é para mim ser benigno pastor, para a obra de Deus? Onde eu vou aprender aí que eu tenho que dar dinheiro na obra de Deus? Tem qual passagem da Bíblia? Ô, seu pastor, me ensina aí, seu pastor. Onde é que está aqui na Bíblia, seu pastor? Na Bíblia, que eu tenho que dar dinheiro para a tua obra. Não tem esse modelo, amado. Sim. É incrível, mas não tem esse modelo. Não existe. Não acha? Agora vai da pessoa, com tudo que a gente está lendo do próprio apóstolo Paulo falando, e a pessoa ou acredita no que está escrito, deixado pelo apóstolo Paulo, Exatamente. ou acredita nos pastores deles. Ou nos mesmo. pastores. É. Nós não vamos pegar aqui e falar meia hora para dar um pedacinho aqui, um ali, um lá. Nós estamos lendo linearmente com você. Né, amada? Sim. A mesma Bíblia que está aqui é Feira de Almeida, essa aí. Vamos em frente, minha rica? Vamos.
Sede, pois, imitadores do Altíssimo, como filhos amados, e andai em amor, como também o Salvador vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, né? Por nós, cadê? Por nós, aqui em cima. Em oferta... Vai um pouquinho para lá, ver se dá. Aí. Isso. Por nós, em oferta e sacrifício ao Altíssimo, em cheiro suave. Beleza. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, né? Beleza. Prostituição, né, é de palavra, né? Prostituir a verdade, mentira, né, amada? Sim. É deitar com um deus estranho que é Baal, aquele deus do pênis grande, aquela coisa toda. Tá. O Senhor. Nem torpezas. Que é o que tá aí, né? Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, né? Ação de agradecimento amando o próximo, né? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino do Salvador e do Criador. Beleza. Tá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira do Altíssimo sobre os filhos da desobediência. Mas o que mais tem é a gente enganando os outros com palavras vãs aí, tomando dinheiro do povo. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Salvador. Andai como filhos da luz. Há outro tempo que o protestante fala é antes de ser protestante, viu, amado? Eu só quero saber se tem isso na escritura em algum lugar. Até agora não vimos nada disso. Outro tempo era quando fazia preceitos de homens, tá certo? Preceitos religiosos, né? Sim. Apoiando-se em coisas que o homem pode fazer para chegar a Deus. Esse era outro tempo, mas o Salvador resgatou disso. É a dialética, né, do que está sendo contado por Paulo nessa carta. Nada a ver com templo religioso, denominação religiosa, muito menos o protestantismo, que é uma das piores prostituições que tem. Com certeza. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. O que é fruto do Espírito? É o fruto do entendimento. Você entendeu que é assim que tem a agir? Haja assim. Esse é o fruto do Espírito. Se você entendeu que você tem que amar o próximo, que isso é um prazer, além de um dever, que isso aí é o que o Criador pediu, que a ordem dele é única, é essa. Então, esse é o Espírito, esse é o entendimento. Certo. Cadê onde eu estou? Verdade. O fruto do Espírito está em toda a bondade. O fruto do entendimento é isso. O fruto é isso. Você entende, você pratica. Né, amada? Agora, se eu entender que eu tenho que ir para a igreja, eu vou praticar isso. Isso não é espírito, isso é físico. Vou lá cantar, bater palma. Só de andar até lá já é físico. Aprovando o que é agradável ao Salvador. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É o que eu tenho feito, eu tenho condenado essas obras aí, meu amado, não é de hoje. E condeno mesmo, eu digo que se você estiver no processo religioso, vai cair junto com a Babilônia, ou ela vai cair na sua cabeça. Corre dessa prostituição enquanto é tempo. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Olha o que esses caras fazem em oculto, amado. Até falar é nojento. O que eles fazem em oculto. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando você fala a verdade, a mentira cai por terra e essas podridões todas fedem. Fedem do jeito que eles fecham canais nossos, quer calar nossa boca, quer nos matar, quer fazer qualquer coisa por causa do fedor, cara. Tem que jogar um perfume ali e tirar o fedor de perto. Então eles querem fazer qualquer coisa para poder calar a nossa boca. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Salvador te esclarecerá. Ah, não, quem vai esclarecer é o pastor, meu amado. Quem vai esclarecer você é a igreja. Quem vai esclarecer você é a bibliólatra. É tudo, cara, que vai esclarecer, não é o Criador, não. Não, é verdade. Então, amado, corre disso tudo, meu rico. Sai fora desse lixo. Tá certo? Você que dorme. Levanta você que dorme. Quem esclarece é o Salvador. Não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que há em vós o capacita todas as coisas. O Espírito que há em vós, o entendimento correto das coisas do Criador que está em vós, capacita a entender tudo. Entende de uma vez, meu amado. Não fique preso a esse lixo mais. Corra disso. Né, amada? É verdade. Porque diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Salvador te esclarecerá. Isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios.
Mas anda como tolo indo atrás do homem. Se a Escritura diz que mentiroso seja o homem, verdadeiro Criador, segundo o que está escrito, é o que está escrito que vale, ora. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Beleza. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Criador. A vontade do Criador é que você fique indo para esses lugares, submisso a outro homem, dando dízimo, fazendo preceitos de homem, jejum, oração, dia de consagração pela manhã, fazendo tudo quanto é preceito religioso. É isso que ele mandou. É isso que você encontrou na Escritura? Onde? Se encontrou, me mostra, cara, que aí eu vou me retratar. Mas enquanto ninguém me mostrar, eu vou ficar daqui clamando para que alguém me mostre essas mentiras que não tem na Escritura. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do entendimento. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do entendimento. Amada, o que o Salvador semelhou a vinho? Não se põe vinho novo em odres velhos, nem se deita remendo de pano novo em costura velha. Práticas da velha aliança. Ah, sim. Entende, amada? Então não se embriagueis de práticas da velha aliança, mas enchei-vos das coisas da nova aliança. A nova aliança é no Espírito, entendimento. Ah, entendi. Tá certo? Certo. Então eles falam que é para não se embriagar de vinho, de bebida. Então você vai ver o que há de contrário da bebida com o Espírito. Tipo assim, a Amadinha não vai de carro, não vai a pé. Pô, uma coisa é contrária à outra. A Amadinha não veste o branco, veste o preto. Uma coisa é contrária à outra. Mas a Amadinha não calça o sapato não, tá? Compra carne lá no açougue. Nada a ver. Existe uma lógica nisso? Não se embriagueis do vinho, mas enchei do Espírito. Existe uma lógica se for falar de cachaça? Eu poderia dizer, não bebe cachaça, bebe suco. Aí tem lógica. Eu compreendi, sim. Porque o Shaul não está falando, amada, do vinho vermelho. Sim, da bebida. Da bebida. Ele está falando da velha e nova. Ele está falando da velha aliança e da nova. A nova é no Espírito. A nova é um selo marcado na tábua de carne. E não em pedra, como ele fala. O próprio Shaul. É quem fica na velha aliança está se embriagando. Está se embriagando do vinho lá. Entendi. Lá há contenda. Há brigas, porque está contra o Criador fazendo aquilo lá. Há uma briga da pessoa com o Criador. Mas tem que se encher do entendimento correto das coisas do Pai. Repete que eu acho que o povo agora vai se encher desse entendimento e vai entender. E vai largar esse vinho podre para lá. O vinho antigo lá do Biafra. Pelo que não sejais insensatos, né? Mas entendei qual seja a vontade do Salvador. Aí veja bem, a vontade do Salvador tem a ver com beber cachaça ou se embriagar do Espírito? Que história é essa? Isso não é. Entende? Sim. Ele está dizendo, não fique enganado por esses caras por aí dormindo, como ele falou, acorda. Não fica nesse processo religioso antigo. Não fique se embriagando desse vinho. O vinho de qual? Da prostituta. Porque como é que ele tá falando de uma coisa aqui... E vai falar outra. Já vai vir com bebida, com cigarro, com Amadinha, você sabe que aquele envelope ali é de cor preta. A gente precisa mandar do envelope de cor laranja. Então, Amadinha, pega ali, troca o envelope. Não bota mais no envelope de cor preta, não. Pega a câmera agora e tira a foto. Entendi. O que é isso, cara? É verdade. Não, então, se não é um envelope, tinha que falar do outro envelope. Tá certo? Certo. Mas Shaul está falando de coisa com coerência. Ele não está falando do que o processo repete. O processo que é louco. Sim, é Babel, isso daqui confunde pra tudo. falar do vinho mesmo. Ele está falando do vinho que é antigo. Amada, quem deu do vinho de beber dela às nações? A prostituta. Sim. Não se embriagai desse vinho da prostituta. Ah, é verdade. Sim. Que é o vinho dos preceitos religiosos, é religião. Entende? Sim. Então, mas enchei-vos do conhecimento verdadeiro, do Espírito do Pai. E todos estão embriagados. Correto. Estão embriagados, por isso está tudo bêbado aí dormindo aí. Entendi. É uma loucura. Acho que por hoje só, Madinha. Depois a gente vai continuar, porque é muita coisa pra gente falar. E o povo todo tem que assistir, ver e conhecer antes que o Criador nos leve, né? E antes que a Babilônia caia. Vamos então, minha riquinha, e você que está assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, vamos agora continuando aqui, né? Com Efésios. Sim. Tá bom, minha rica? Vamos lá. Aqui. Pelo que não sejais, né, insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Salvador, ou Criador aqui, né? Certo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É só para complementar, amado, o que nós já dissemos. Se Shaul estivesse falando para um conceito de vida humana, né? Olha, você cuidado na rua, para o carro não te pegar, meu filho. Cuidado, você não fica andando no meio de mau elemento. É uma coisa humana. Sim, claro. Então, não vai beber cachaça, isso aí vai te levar a problemas de dificuldade. É conselho humano. Claro. Mas Shaul não está falando de conselho humano.
Não mesmo. Não, ele está falando de uma questão envolvendo o entendimento, o espírito. Aí ele cita, não vos embriagueis com o vinho. O vinho o quê? O vinho antigo, igual o Biafra. Ah, o vinho antigo. É o vinho antigo. Certo. Né? Que é aquele vinho da prostituta que você vê em Apocalipse. Né? Que ela deu de beber, né? Embriagou as nações. E você vê que é passado, já está o povo embriagado já com aquilo. Né? Embora esteja em Apocalipse, mas se refere a uma coisa que já acontece há muito tempo. É até bom explicar. Os reis se embriagaram. É mesmo, Rubens, é até bom explicar, porque nem tudo que está escrito embriaguez, no caso, igual esse caso mesmo. Esse não é beber cachaça, não está dizendo respeito a isso. Vinho. Certo, entendi. Mas o processo religioso, não é misteriosamente, como é que você fala? Misteriosamente? Não, quando é de propósito, né? Mas o processo religioso, propositalmente, né? Ele faz isso falando que é para não beber cachaça e recorre a esse verso. Sim. Podemos seguir, minha rica, vamos lá. Tá, agora eu já virei. Na pontinha aqui da caneta da Amadinha. Aqui. Você vai lendo conosco aí na sua Bíblia, se você quiser. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Salvador no vosso coração. O Shaul, você não espera que você vai ver um texto e depois vai pensar, complicou, porque ele vai falar para cantar na igreja. Não hora nenhuma. É sempre assim, é no coração, é no entendimento, entende, amado? É verdade. A gente bendiz o Criador no nosso entendimento, não da boca para fora, porque, amadinha, eu posso chegar para você, amadinha, e dizer que eu te amo, eu tenho boca, eu tenho língua. Sim. Mas você vai saber se eu te amo ou não pelas minhas atitudes, não é pela minha palavra. É verdade. Você é humana, imagine o Criador. Será que por dizer Senhor, 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 que é até Baal, né? Mas soberano, 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 né? Será que por eu falar isso ele vai me ver com bons olhos? Ou é pelas minhas ações? Pelas ações. Então, como Shaul poderia mandar as pessoas ficar bem dizendo ele, pela boca para fora? Shaul jamais faria isso, amada, como não fez. Mas esse texto também é usado para dizer que tem que cantar para Deus lá na igreja. Qualquer texto que Shaul está falando de coisa espiritual, ou seja, do entendimento, eles levam. Porque assim, como o Shaul disse aqui, da mesma forma que a gente está assim, em espírito, né, em pensamento, falando com o nosso pai, em pensamento nele, ele sabe. Ele sabe né? do nosso pensamento, não há necessidade, ele sonda, né? Se a gente está feliz no espírito, né? Por isso que ele fala no nosso coração, porque o Criador sonda os corações. O Shaul disse aos romanos assim, e o nosso espírito geme ao espírito do Pai com gemidos inexprimíveis. E o Pai sonda o coração e sabe a intenção do espírito. Do espírito. Então, quando o Shaul está falando isso aí, essa palavra coração está na Bíblia, porque é normal dizer que é o coração, fica o coração triste, mas não é coração, é a mente. Só que é uma forma poética, né? Então, a forma quando fala coração não é o músculo que a gente tem aqui batendo. É uma forma poética de falar, mas é lá dentro, é no entendimento. Sim. Vai de novo, amadinha, pra gente ler esse pedacinho aí, ó. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Criador em vossos corações. Sim. Entende? Agora você vê, quando fala falando entre vós, é pra gente ter uma harmonia com as pessoas. Não é pra poder eu cantar pra Deus. Certo. Porque o processo religioso diz que eu tenho que estar do lado do meu irmão, sentado no banco, ele cantando pra Deus e eu cantando também. Ou então em pé. Mas lá na igreja cantando. Shaul não está dizendo nada a respeito disso. Sim. Ele não toca nesse assunto. Ele diz para que a gente não tenha palavras ruins na boca, mas sempre coisa do espírito mesmo, do entendimento. Verdade. Não é, amada? Entre os irmãos, para poder nos agradar uns aos outros, né? E cantando no nosso coração. Olha lá, salmodiando ao Criador no vosso entendimento. Está ali no vosso coração. E aí também não diz respeito a... que eles usam essa passagem para dizer que alguma coisa assim com tudo marcadinho, litúrgica, né? Com o dia marcado. Não é nada disso que tem que marcar para ter o dia de cântico, o dia dos salmos, o dia da oração, essas coisas todas. O cântico bonito formoseia, né? A fisionomia da pessoa. Então, quando você está triste, né? Você não tem como cantar coisa alegre. Às vezes até canta coisa triste. Né, amado? Canta coisa triste. Tá certo. Você vê que tem músicas tristes e alegres, porque a música mexe com a alma das pessoas. Então, quando você quer ouvir uma música triste, geralmente as músicas brega, né? Geralmente são músicas tristes. Fala de um amor que foi embora, da solidão, da dor de cotovelo, aquela tristeza, né? Agora, você tem outro tipo de música que é alegria, né? Tipo, tem muitas, eu não vou lembrar de uma aqui agora, mas muitas músicas que são de alegria. Então, quando você tá alegre, você canta as músicas alegres. Tem uma velha pra caramba, quer ver? Hoje é domingo, eu vou ser feliz ao seu lado. Isso é dos anos 70. Mas é uma música de alegria, né? Né? E eu não conheço música nova. Realmente comparada no tempo. Tá.
dando sempre graças por tudo ao nosso Criador e Pai, em nome de nosso Salvador, a Jesus Cristo e Yahushua. Cada vez estou mais convencido de Yahushua e Yahoo, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Criador, né? Isso. Sujeitando-vos uns aos outros, não é mandando uns nos outros, né? Amada, ficais cada um na vocação a qual foi chamado. É lá no início. Agora ele fala para um sujeitar-se ao outro e não mandar. Quando ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros, amada, ele não está falando para poder mandar um no outro. Não, mas não tem nada a ver. É a posição contrária de mandar. Inclusive essa frase aí, ela não está fora do contexto do momento que ele fala, cada um ficar na vocação que foi chamado. Não está fora, está no contexto. Certo. Entende? Shaul não está escrevendo a Bíblia, está escrevendo a Escritura. Então a Bíblia seria pedacinho aqui, pedacinho lá, para o pastor usar a bel prazer dele, da forma que bem convir naquele momento que ele quer falar aquilo específico. Mas Shaul não. Shaul vai no pam, paranam, pam, pam, pam. Shaul vai na ordem. Lá, lé, li, ló, lu. Sim. Ele não vai lá, lu, lé. Entende? Não pega um pedacinho só do lá e o resto sumiu. Ele vai no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então quando você vê ele iniciar lá o dó, o ré, pode ver que vai vir o lá, o si. Ele completa, amada. Isso é lindo. Porque quando ele fala, ficai-vos cada um na vocação que foi chamado, para um não ficar mandando no outro. Certo. E agora, sujeitai-vos uns aos outros em amor. E ele já havia dito, o quê? Suportai-vos, dai suporte uns aos outros em amor. E agora no temor. Temer ao Criador, amada, significa o quê? Quando um pai teme um filho, ele desobedece ou ele obedece? Ele obedece. Então, o temor ao Criador é obedecer. É verdade. O Criador deu um mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então é esse que a gente vai ter. Entendi. Tá certo, amada? Se a gente não tiver esse mandamento dele guardado na tábua do nosso entendimento, que é o Espírito, então, nós vamos pecar. Aí é falta de temor a ele. E não só contra o próximo, mas também você vê que o grande mandamento da lei do Criador é amai o Criador sobre todas as coisas. Sim. Então, se for após outros deuses, é iniquidade. É iniquidade. É verdade, pecado. Perfeito. Isso. Quem teme ele não comete nenhum dos dois pecados. É que o processo de Deus diz que tem milhões de pecados. Não tem milhões de pecados, tem dois. Por que tem duas leis? Porque tem dois pecados, sendo um só uma lei. Sim. Entende? A lei é dividida em duas partes. Amai o Criador sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, se a lei é para duas coisas, a transgressão da lei não pode ser 1000. Só pode ser duas. É verdade. Como vai transgredir o que não foi ordenado? Então ele ordenou duas, que é uma. Sim. Porque você amando o próximo como a si mesmo, amado, e esquecendo que existe religião, tu não vai pecar contra o pai nunca. Não tem como. Não tem como pecar contra o pai. É verdade. Quer dizer, jogar um copo d'água assim na cara dele, tu não vai conseguir jogar. Né, amado? Ele dá uma rasteira nele, não sei nem se ele tem perna pra tu dar rasteira. Também. Não dá. Sim, amadinho. Não, que nem se falou, é só 2, né, o mandamento. Que a gente pode fazer. Um dividido em 2, vamos dizer. Dizer assim. Porque o primeiro grande mandamento que ele fala, né? Amar o Criador sobre duas coisas, e o próximo com a si mesmo é um só. É um só, sim. É um só. Né? Quer dizer que não tem um monte de pecado, igual você falou, né? Só esses dois, que é iniquidade e impiedade. Aí uma pessoa pode até dizer, quer dizer que fazer isso e isso não é pecado? Né? Não, a gente entende que sim, mas só que se não fizer nada contra o próximo, nem então... contra o Criador não é pecado. Então não é pecado, né? Por exemplo, plantar bananeira é pecado? Bom, mas se você for plantar bananeira para ver uma mulher que está com a saia perto de você e ver a calcinha dela, é pecado. Você está ofendendo a pessoa. A não ser que ela queira levantar a saia e te mostrar, aí é problema de cada um. Não vou entrar nesse mérito, dizer que está certo ou errado. Mas estou dizendo você infringir o direito do próximo. O que eu ia dizer, exatamente. A mulher vestiu saia para estar tapada. Quem vai meter a cara ali embaixo para ver? Então você plantar bananeira não é pecado. Mas se você plantar bananeira no local público que tem alguém passando ali, você está pecando, cara. Então saber o que é pecado, qualquer criança sabe. Não precisa nem duvidar, nem questionar, amada. Sim. Exatamente, entende? Porque quando a gente disse, né, que só 2 coisas que desagradam o pai, como assim só 2 coisas? Tem muitas coisas. Não, se a gente não fizer nada contra o próximo e contra o próprio Criador, que é a iniquidade, não está em acordo, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Salvador, porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Salvador é a cabeça da Rolial, né? Agora, a partir de agora, amada, vale lembrar que agora sim Shaul começa a dar conselhos, não só né, das questões espirituais, mas também sociais. Sociais, né? Você vê aí que, né? Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E veja bem, amada, se você for ver e esquecer que eles colocaram epígrafe, você vai ler o verso de lá e vai ler o de cá. Suportando-vos uns aos outros no temor do Criador. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como se fosse o Criador. Então ele vai agora aconselhando essa sujeição. Entendi. Porque não mudou o assunto.
A epígrafe desnorteou tudo, jogou por terra a escritura e inteirou a Bíblia na cabeça dos outros. Mas com a gente que está desperto, com você que está desperto, não vale cair nessa. Porque na mente fica parecendo que é outra coisa, não né? Não. Que começou a carta aos Efésios que Shaul começou, continuou e vai continuando aí, né, Mara? Então não mudou a carta é essa. Aí ele vem dizendo para nós nos sujeitarmos uns aos outros. E ele fala agora de uma coisa humana, que é nessa sujeição, que ele entrou nesse aspecto humano da sujeição. Sujeitar-se uns aos outros é coisa humana. Então, sujeitar uns aos outros, então ele começa agora a explicar sobre a mulher e o marido. Quer começar a explicar alguma coisa social, amada? Começa pelo seio da família. Começa com marido e mulher, depois passa para os filhos e para a parentela, e depois para os vizinhos e para a sociedade. Isso mesmo. Shaul não é bobo, não. É verdade. Shaul faz direitinho. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Salvador é a cabeça da Rolial, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Certo. De sorte Isso é para dizer que ele não está no corpo, né? Ele está fora do corpo, a cabeça. Sim. O corpo pertence a ele, mas a cabeça está fora. É verdade. Por isso que ele é o Salvador do corpo. Né? O próprio corpo. A cabeça não faz parte do corpo aí como Salvador. Sim, amadinho. Tá, entendi. Do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao Salvador, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Assim como ao Rolial, né, amada? Está sujeita ao Salvador. A igreja está ali, amada. A Bíblia está toda preparada para isso, meu rico. Isso aí não tem jeito. A gente vai sofrer com isso muito tempo. Viu ali a epígrafe atrapalhando o sentido da continuidade da coisa. Né? Agora, essa parte de igreja no lugar da tabernáculo do Pai. Vamos colocar tabernáculo do Pai, amada, que aí não fica nem o Rolial. No lugar de igreja, né? Vamos falar assim, vamos tentar acostumar? Então vamos de novo agora, vamos começando agora para ver. Aqui onde eu tô aqui, 24. Aqui. De sorte que assim como o tabernáculo do Criador, do Pai, está sujeito ao Salvador, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Certo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também o Salvador amou o tabernáculo, né? E a si mesmo se entregou por ela. Né? Por ela. Aí a igreja, o tabernáculo é ele, acho que no tabernáculo nem vai dar certo. Olha que percalço que a gente entra. Que aí vai ter que mudar o ela ali por ele, pelo tabernáculo. Verdade. Eu sei lá, Madinha, eu acho que essa ideia é furada falar do tabernáculo. Tá muito confundida a Bíblia, amada. A gente tem que arrumar outra solução. O Rolial mesmo. O Rolial então. Acho que é melhor, para quem já entende, Rolial, né? Igreja, a gente diz assim, por exemplo, igreja aqui na Bíblia, mas a gente entende como Rolial, grupo de pessoas, né? Grupo de pessoas. As pessoas. As pessoas. Bota as pessoas então, né? Por enquanto. Tá. Para santificar, purificando-a Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Beleza, a palavra nos limpa. Você que não sabe das coisas, passa a ser e vai limpando, né? Sujeirada, contaminada pelo processo religioso. Verdade. Quando é esse ponto aí, amado, não é limpado o pecado. O processo religioso ensina a gente tudo errado. Eu concordo que a palavra do Criador, né? A palavra que ele solta dele, que está na Escritura, eu concordo que ela é como água que limpa. Sim. Eu não discordo. O ponto que eu sou divergente do processo religioso é que eles dizem que a palavra nos limpa do pecado. Sim. E talvez eu já tenha repetido isso por contaminação. Mas eu tenho consciência de que não é pelo pecado. Ela nos limpa da sujeira que o processo religioso colocou em nós. Porque entende? Tudo porque é o pecado o Salvador já limpou. Ele já limpou. A sujeira do pecado não é a palavra que não é a palavra escrita que limpa, é a própria palavra que é o Salvador. Ele já nos limpou. É verdade. Então agora nós somos lavados pela palavra, conhecendo a palavra do Criador, conhecendo cada vez mais o Salvador. Sim. Através do que está escrito na Escritura, a palavra escrita do Criador na Escritura. Agora nós nos limpamos da contaminação que o processo religioso colocou em nós. Porque é todo contra o processo religioso. Né? Não tem jeito, não tem como escapulir disso. Para apresentar a si mesmo, né? As pessoas a si mesmo a igreja gloriosa. Não tem jeito. Para apresentar a si mesmo, aqui está a igreja, mas entenda-se como pessoas ou Rolial, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Certo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E a mulher vice-versa, né? Que ama o marido, ama-se a si mesmo. É uma orientação social. Sim. E o Shaul faz um paralelo com a questão espiritual do entendimento, quando nós entendemos que o Salvador é o cabeça da Rolial. É o cabeça da mulher, né? A mulher é a Rolial, que a gente chama vulgarmente de a igreja, gregamente falando. Amada, de grego, amada, não é o povo grego, é a origem. Sim. Agressão, agressivo, agredir, tudo enquanto é palavra
de ofensa, você tem origem grega. E tudo passou por lá, né? Passou por lá. Até congregar, esse negócio de agregar, o Salvador foi para espalhar. O Fernando fala isso muito bem, amado. Fernando Monteiro está coberto de razão. Ele fez para espalhar. O Criador não fez ninguém para se aglomerar, cara. Imagina todo mundo aglomerado numa cidade, igual o Nimrod queria fazer. Imagina ter uma doença que extermine o povo. Acabou a população do mundo toda, se tiver todo mundo junto. Né, amada? É verdade. A febre amarela, a peste negra, as grandes pestes que existiram ao longo dos anos só não dizimou toda a população porque o pessoal não estava todo mundo junto, amada. Mas era gente, mais gente incinerada. No Rio de Janeiro tem um lugar que chama Queimados, porque ele queimava muita gente com a febre amarela. E malária e tudo. Então, essas pestes, lá em Iguaçu Velho é uma cidade que sumiu do mapa, praticamente, porque virou Nova Iguaçu. Iguaçu Velho acabou por causa de doença. Foi uma doença que dizimou a população toda. Então, imagina se o mundo todo está tudo junto. Morria todo mundo. O Criador não fez para isso. Shaul foi bem claro. Shaul disse assim: porque de um só homem ele fez todos os homens da terra e os espalhou para os locais mais longínquos, para que cada um a buscar o Criador o encontre no alcance da sua própria mão. Tateando assim, encontre ele. Entende, amada? Não precisa nem se preocupar para achar que acha. Cada um, né, viver na sua, sem estar, né? Não tem esse negócio de aglomeração. Né? Ajuntamento pra quê? Pra contar a vantagem um do outro, que Deus abençoa esse mais do que aquele? Isso é história, cara. Não adianta dizer que eu fui abençoado por Deus, o irmãozinho olhar do lado e falar, e eu que não recebi bênção nenhuma, tô ferrado. Porque a bênção pra eles é bens materiais. Então não adianta ficar reunido pra humilhar as pessoas. Reunião só é pra isso, amada. Reunião religiosa não tem outro aspecto se não for pra desagradar o Criador. Em primeiro lugar, e segundo, saem muitas pessoas dali desagradadas. É verdade. Pecado, isso é pecado. Não é a reunião que é pecado, o pecado é a consequência dela. É a consequência. Né? E às vezes não só a religiosa, como aquelas sociais também, né? Sempre tem problema. Né? Sempre acaba tendo algum problema, alguma contenda, alguma coisa assim. Então e não adianta, às vezes é Natal, tem briga no Natal, no Carnaval, tudo que é tudo que no final tem festival, sempre tem briga, é só juntar a galera. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Salvador, as pessoas. Isso é o seguinte, você não vai se maltratar, só se tiver com problema psicológico ou doença qualquer mental. Mas normalmente as pessoas não maltratam a si próprio, também não pode maltratar o próximo. Então tem que sujeitar o próximo. Aí está falando de marido e mulher. Mas aí dá um exemplo bonito, porque ele está usando essa ensinativa, né? Essa forma de ensinar as pessoas humanas, mas com relação, num paralelo, às coisas espirituais. As coisas do entendimento. Então você vê quando ele fala do Salvador, mostra como marido e a igreja como a esposa. Então se a cabeça não maltrata o corpo, o Salvador também não maltrata as pessoas dele. Então essa história que o pastor conta que está na prova, caraca, cara. Isso não tem cabimento, cara. Invencionismo. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, né? Numa carne. Beleza. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito do Salvador e das pessoas, ou da Rolial, né? Exato. Cadê? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Beleza, mas não é só a mulher que devemos amar como a nós mesmos, a todo mundo. Sim, né, claro. Mas aí verdade. Paulo está dando explicação, homem e mulher, porque ele está fazendo um paralelo com a questão espiritual. Ele está aproveitando para ensinar duas coisas ao mesmo tempo, uma boa e outra melhor ainda. Né? Com certeza. Que é a questão de viver socialmente bem e de ter uma coisa que agrada ao Pai. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Salvador, porque isso é justo. Aí mudou o capítulo e versículo, mas você vê que a conversa de Shaul não mudou, o assunto é o mesmo, né? Esse é mais um percalço da Bíblia que nós dizemos, não por isso que essa Bíblia é podre. Pergunta, para que colocar o capítulo aí se Shaul está continuando a falar a mesma coisa? É a mesma coisa. Qual outro livro você já leu que tem isso? Você já leu algum livro que o capítulo acaba no meio de uma frase? Ou no meio de uma conversa? Ou o capítulo inicia quando inicia um outro assunto? Só a Bíblia é assim, cara. Dá pra ver que é proposital mesmo. Quando eles quiserem falar sobre, sobre os filhos, sobre aí pega aquele pedacinho matrimônio, ali. sobre tudo separadinho. Tudo separadinho. Isso não foi feito aleatoriamente. Isso foi anos e anos de estudos lá para poder fazer a teologia. Aí agora eles adequaram a Bíblia à teologia.
Não é que adequar a teologia à Bíblia. A Bíblia ficou adequada à teologia. É verdade. O Fernando Monteiro tem dito muito sobre essas questões, ele com Misael. Né? A questão, por exemplo, de adequar a gramática à língua ou a língua à gramática. Exato. Né? Então, quer dizer, a gramática fica adequada à língua lá dos gregos. Isso é ridículo, cara. Quando deveria adequar a gramática àquela língua. Porque não foi escrito no original ali. Não a língua foi fica adequada à gramática. Idioma, é verdade. Então, da mesma forma também, eles adequadam a Bíblia de acordo com o que eles se interessam para ensinar a teologia. Aí a gente pergunta, por que a Bíblia está tão dividida assim? Qual o critério de dividir nesses lugares? O critério foi quando formaram os cursos de teologia, que eles implementaram cada tipo de ensino, então tem que estar a Bíblia cortada ali para ninguém ter o entendimento correto mais. Ou seja, ninguém tem o Espírito do Pai mais, ou o entendimento correto das coisas do Criador ao ler a Bíblia. A Bíblia se torna, então, um livro de confusão da Babilônia e se torna uma pedra de tropeço. Sim. Uma forma pela qual a pessoa agora vai entrar por um buraco que não tem mais saída, que é esse buraco da religião. Verdade. E você não precisa acreditar no que eu estou falando, basta ver. Você acha que tem algum livro normal, um outro livro que tenha capítulo no lugar que você está vendo esse aí, por exemplo, está aí na tela aqui, ó. Aqui atrás de mim lá em cima, que a mão não vai lá. Né, amada? Tá ali em cima, ali os 6 ali, ó. Vós, filhos. Já falou vós, marido, vós, mulher, agora vós, filho. Vós, filho ficou em outro capítulo, mas a conversa é a mesma, não mudou o assunto. Isso chega a ser ridículo. Ridículo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, né? Aí agora ele não vai dar exemplo, né, de um pastor que é pai espiritual, pai no entendimento. Não vai, amado, porque não existe. Não existe, é claro. Ele tem exemplo na cabeça que é o Salvador e não tem outro exemplo para dar agora. É verdade. Quando ele falava do marido e mulher, ele deu exemplo na cabeça. Sim. Mas agora ele está falando de filho. Cadê o exemplo agora? Tinha que ter aí o exemplo aí do pastor agora. Porque o pai é o pastor. Não sobrou nada pro pastor. O pastor não existe na Escritura. Ele tá os pastores de hoje estão aí de intrusos. Né? Eu falei isso em vídeos passados, pode ser que as pessoas não tenham assistido, mas imagine que você tem uma praça que está bem na tua memória, bem firme. E agora você vai pela estrada e você fala, eu já passei aqui, onde está aquela praça? Aí tu vai, não está aqui não, cadê? E vai seguindo tua viagem, vai até o fim e não acha a tua praça. Por quê? Porque não tem essa praça nessa rua. Então esse modelo de igreja que você conhece, não adianta procurar na Escritura, cara. Não vai achar. Não vai achar, cara. Procure em outra coisa, não na Escritura. Procura nos livros da história, para saber quem foi Martinho Lutero, quem foi o Zwinglio, quem foi o Wesley, quem foi a Ellen White, quem foi o Miller, né, o millerista, que eles troçam lá todos lá, os puritanos, calvinistas. E quero nem saber esse lixo mais, não. Procurar nos livros deles mesmo, né? Só no livro deles, cara. Você vai saber quem é eles, porque só tem literatura deles, tudo manipulado. É tudo cercado, amado. O gado fica preso e a cerca para tudo quanto é lado que vai. Mas a cerca tudo se desfaz quando você lê a Escritura. Sim. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Salvador. Beleza, é um conselho bonito para as famílias, né, amado? Lembra que eu falei? Começou com o quê? Com a mulher e com o marido. Sim, agora vai para os filhos. É verdade. E vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como ao Salvador. Isso aí é hoje os empregados, né? Todos nós somos empregados, somos escravos remunerados. É os servos hoje. Certo. Então, nessa época, Shaul teria escrito assim, você que é empregado, respeite seu patrão. Sim, é isso aí. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Salvador, fazendo de coração a vontade do Pai. Não é para as pessoas verem, né? Servindo de boa vontade como ao Salvador, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Salvador todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Beleza, tem que subir um pouquinho só, minha riquinha. Tá, bem livre. Não tem problema não, minha vida. Aí. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Salvador deles é o vosso. Isso aí, é o Pai Nosso, né? É o vosso que está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Essa aí, amado, acho que tem que botar um grifo aí, aquela caneta amarela que tu risca em cima assim, ó, para ficar bem marcado, sabe, amada? Dá um tracinho embaixo aí, minha rica. Pode dar aí, por favor. Deixa eu ver se aqui tá vendo? Não faz acepção de pessoas, cara. Como poderia ter um pastor, amada, outro que é servo do pastor,
outro que é, vamos dizer assim, é diácono. Como poderia ter uma hierarquia, cara, se ele não faz acepção de pessoa? Como escolheria um para ser pastor e os outros para ser membro? Um para ser espiritualmente mais dotado, mais sábio, né? Com os coitadinhos que às vezes estão lá sentados, lá, eles acham que são... Outra coisa, se fosse esse um critério do Criador, olha para cá, meu amado, presta atenção. Se esse fosse um critério do Criador, eu te pergunto, para que haveria os cursos de teologia? Se é o Criador quem capacitou um homem para liderar os outros nas questões espirituais, para que o curso de teologia? Se na teologia quem paga lá o dinheiro é quem é ensinado a teologia. Você não vê que esse negócio é um absurdo, não, meu amado? Então, quando você vê Shaul, por exemplo, em Efésios, dizendo que não fique um querendo mandar no outro, cada um fique na vocação que foi chamado, porque quem deu os dons é o Salvador, o Criador, e não são título nem cargo, são dons. Então ele vai dizendo depois para que nós venhamos a dar suporte uns aos outros. Não é dar suporte a um para ser nosso pastor. É cada um a quem precisa dar uma ajuda, quando precisar, suporte, né? Sim. Suportando uns aos outros em amor. Depois, lá mais para cá, já pertinho onde nós lemos aí por último, ele diz para nós sujeitarmos uns aos outros no temor do Criador. Não é sujeitar o pastor, é sujeitar alguns outros. E agora ele fecha, dizendo que o Criador não faz acepção de pessoas. Aí quando você vê ele falando de patrão e empregado para os nossos dias, que seria senhor e servo, tá certo? Senhor e servo ali é escravo e dono do escravo, na época. Sim. Hoje é patrão e empregado, é relação social. Certo. Não esqueça que ele entrou na relação social. Correto. Marido e mulher, pai com filho, não é isso? Está na relação social. E agora empregado com patrão. Ou dono com escravo na época dele. Na época dele. Então, quando o Shaul está falando isso agora, ele dá um tapa sem mão no processo religioso. Ele diz, o Criador não faz acepção de pessoas. Então você veja, amado, já que ele citou patrão e empregado, para hoje, vamos dizer, por que ele não citou ali pastor e membro? Você não acha que estaria faltando isso na Bíblia? Os conselhos de Shaul para como você, membro, se comportar diante do seu pastor? Você não acha que isso faria falta se o modelo que está aí no sistema de Jesus estivesse na Escritura? Você entendeu, amado? Entendi completamente. É tipo assim, eles se agarram numa mentira tão grotesca, né? Porque, sendo que fala que é importante, até apelam dizendo que o Salvador, muito por aí, é o sumo sacerdote, e eles são os sacerdotes, né? Isso devia estar na Escritura, algo tão importante, né? Amada, se o pastor tem um papel relevante perante o homem em relação ao Criador, eu penso que Shaul deveria ter escrito ali pelo menos uma parte, um texto, um versículo que eles dividiram, sei lá. Alguma coisa falando, membros de igreja, vocês sustentem seu pastor com dízimo. Membros da igreja evangélica, da igreja protestante, vocês não faltem cultos, você tem que fazer o culto. Claro. Tinha que ter esse modelo, cara, mas você passeia na Escritura de ponta a ponta, você vai na velha aliança, vai na nova, você roda tudo e não acha esse modelo que tá aí. Não existe. A pessoa entra na igreja e pensa, poxa, aqui estão as cadeiras, ó, todas elas viradas para lá para frente, que ali, né, ali na verdade é o fundo da igreja, né? A frente é a porta. Mas tá virado lá pros fundos da igreja, é tudo o contrário. As cadeiras estão viradas para trás? Não, elas estão viradas para trás mesmo, mas ali que é para frente. Aí lá na frente que é atrás, amado, olha a confusão do processo religioso. Tá estranho. Tá lá aquele púlpito, tá lá aquela cadeira de destaque. Sim. Tá lá aquela mesa da Eucaristia, mesa da proposição, mesa da Santa Ceia, sei lá de quê. Sim. Aí o cara pergunta, onde está na Bíblia para fazer uma igreja assim? Que a casa de Deus tem que ser assim. Está escrito na Bíblia. Porque sobre o tabernáculo antigo, ali está escrito todos os detalhes como seria. Mas ele não é figura, ele não se parece nada, ele não tem nada a ver com essa igreja que está aí paganizada. Então, quando você entra nessa igreja, que você chama de igreja, que é o templo, você vê todas aquelas objetos ali, vamos dizer assim, naquelas posições, e você pergunta, a casa que é de quem? É de Deus. Então, na Bíblia, que é lá a santa e inerrante palavra de Deus, deve ter na Bíblia um local dizendo para quando fazer a casa dele, fazer assim. Correto. Aí quando você vê no Velha Aliança a ordem para construir o tabernáculo, no tabernáculo você vê lá como seria. Direitinho. Agora, para você ver como foi feita a igreja da esquina, você não encontra na Escritura. Essa igreja da esquina é uma cópia da igreja romana católica, que é uma cópia do mitraísmo. E aí com adições de outras divindades pagãs e outros cultos pagãos. Mas o mitraísmo na essência.
Só não vê quem não quer, né? Não enxerga quem não Mesmo quer. Mesmo eles defendendo que aquele templo lá, eu não estou nem falando se é o do Salomão, se é o de Herodes, mesmo falando que é templo de Deus, né? Digamos que sim. Vamos dizer que seja. Para entrar na loucura deles. Vamos de novo entrar na loucura deles. Dizemos que seja. Mas o que é que aquele templo lá tem a ver com os templos de hoje? Eles vão falar, não, é sinagoga. O que é que tem a ver com as sinagogas também? Entende? Não tem nada a ver. Se você vê o templo de hoje, você sabe que ele sofreu alterações ao longo das décadas e centenários. Mas você vai ver esse modelo e você vai ficar rastreando. Você não vai ver, por exemplo, nesse templo de hoje, você não vai ver na década de 70 aquela bola que fica igual na discoteca, que já tem nos templos. Você não vai ver muitas vamos dizer, enfeites. Agora bota uns panos que eles compram, estica aquele pano, aí fica um troço assim, igual de Brasília. Sim. Aqueles triângulos de Brasília. Não vai ver essas coisas nos templos da década de 70. Nos templos da década de 40, você não vai ver o que vê na época da década de 70. Certo. Mas se você for rastrear para trás, procurar observar como eram esses templos, jamais você vai tirar as cadeiras viradas para o altar, que chama púlpito, o altar, tanto faz. Jamais vai tirar ali a mesa da proposição, porque os elementos principais de adorno ou decoração ou disposição das peças nesses locais cumpre um propósito. Cumpre um ritual, cumpre um preceito religioso, mas nada ligado à escritura e muito menos ao Criador. Aí você vai parar onde? No mitraísmo, meu amado. Acabou. Chegou no mitraísmo, você viu aquilo ali no mitraísmo. Agora você vai falar o quê? O que é isso aqui, se não mitra? Isso é mitraísmo. Isso não é outra coisa a não ser mitraísmo. Vai procurar esse modelo na escritura, desse templo, com essas disposições de peças lá dentro. De banco, não tem. Aí quando você vê ali o Paulo dando uma excelente explicação sobre envolvimento social, humano com humano, e que ele agora não fala hora nenhuma, nem em Efésios, nem em carta nenhuma, que o membro deve ter alguns compromissos com o pastor ou vice-versa. Quando ele não fala isso, você pergunta, mas cadê a praça que eu passei nessa rua e vi uma praça linda? Não foi nessa rua, meu amado. Não foi na escritura, foi no mitraísmo. É que você não seguiu a rua do mitraísmo. Se você seguir a história na rua do mitraísmo, você encontra a praça que você está procurando. Tá bonitinha lá. Agora uma coisa, Rubens, para quem não, né, para quem não cai na desses caras, né, de não poder, que eles dizem que não pode pensar, não pode usar o raciocínio, né? Mas é a pessoa para raciocinar e ler a escritura e ver aquele templo do Salomão, depois do Herodes, né? E ver o que é que eles praticam hoje, eles vão falar, não tem nada a ver. Depois eles vão buscando, como você falou, da onde vem as raízes dele. Aí. Poxa, a gente se assemelha ao catolicismo. Vai logo de cara perceber. De cara pro católico, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Igual, é a cópia, né? É um nome que é outro, mas é a mesma coisa. Eu acho que nenhuma cópia é tão perfeita como... A reza é a oração, né? É tudo a mesma coisa. Então, aí depois vai mais atrás, vê aquelas religiões pagãs, né? De vários povos. Vários povos diferentes. Aí vai no grego, no romano, vê aquelas pessoas adorando vários deuses, eles querem adoração, as pessoas indo lá oferecendo manjares, aquelas coisas todas. Então não é difícil a pessoa usar o raciocínio para perceber essas coisas, né? Não. Então, é só raciocinar que vai perceber. Querer. Sim. Basta a pessoa fazer o que se falou agora, amada. Ela tem que ter disposição para isso. Ela tem que se predispor. Ela fala assim, eu quero conhecer a verdade. Sim. Eu vou em busca da verdade. Eu quero saber a verdade e seja como for, eu quero saber. Então vai descobrir. Eu penso que quem está vendo a primeira vez tem que ver a Bíblia bíblica. Um bom princípio. Sim. Né, amada? É verdade. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, né? Com servos, com os empregados, né? Vós patrões com os empregados, senhores com servo, Deixando as ameaças, sabendo também que o Salvador deles é o vosso, e o vosso está no céu, dos dois, né? Certo, é dos dois. E que para com ele, tinha que estar ele maiúsculo aqui, né? Que é o Criador, o Salvador. A Bíblia faz isso. E que para com ele não há acepção de pessoas. Esse não há acepção de pessoas é a coisa mais linda do mundo que Shaul coloca aí, cara. Isso é fantástico, porque se houver acepção de pessoas, o próprio Criador separaria um para comandar você, como pastor seu, bispo, como seu arcebispo ou papa, qualquer nome que quiser dar no cristianismo, né? É verdade. Mas ele não fez isso hora nenhuma, ele não escolhe uns para comandar e outros para ser comandado. O Salvador, chamando a si os seus discípulos, chamando a quem? A si, e disse, olha, entre os gentios, os fortes comandam os fracos, convosco, porém, não será assim. Né, amado?
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Salvador e na força do seu poder. O poder do Salvador não é para fazer pular, meu amado. Isso é poder físico. Se você tem perna, você tem uma boa alavancagem, é igual um gafanhoto. Você pode pular enquanto quiser. Isso não é poder do Espírito Santo nem do Criador. Cair no poder, cair, cara. Cair é falta de poder. Caiu porque ficou fraco, caiu. É o contrário. É o contrário. Então isso é tudo blasfêmia. É muito estranho. É colocar no lugar dele. É verdade. Acho que quando eles veem essa palavra... Um abraço aí pro nosso queridíssimo fariseu tropeiro, né? Sim. Aquele que é o que chama todo mundo de jacu. Nosso queridíssimo. Um abraço para todo mundo lá de Governador Valadares também, a galera toda. É verdade. Acho que quando eles veem essa palavra poder, eles ficam todos assim, né, ouriçados. Revesti-vos de toda a armadura do Criador, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa aí nós já, esses dias mesmo, nós discorremos bastante sobre esse texto aí, né, amado? Então mas vale a pena só dizer que não é para brigar com Augusto, com Alberto, com o Altamir, com qualquer outra pessoa, não é gente. É a atmosfera que envolve as pessoas. Sim. Então, quando você fala do processo religioso, você não está pensando em atingir nenhuma pessoa nem outra. Porque não é contra essas pessoas. É contra o envolvimento do qual essas pessoas também estão envolvidas. É isso que Shaul está explicando aí. Certo. Portanto, tomai toda a armadura do Criador para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. São ferramentas de entendimento essa armadura, né, amada? Sim. É verdade. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. É isso aí. É só uma forma de fazer um paralelo para poder a gente entender. É verdade. E calçados os pés na preparação das boas novas da paz. Né? Pode ir, Mandinho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Criador. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orando no Espírito, não é falando aí, fazendo... Sim. Sempre Shaul deixa claro isso, né? Impressionante, eu já percebi. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério das boas novas, né? Mistério. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Cadeias, tá falando? Pelo qual ele tá preso quando ele começou. Embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ele fez um trocadilho, ele está preso nas cadeias, mas fala com liberdade. Legal. Né? Estava preso lá para morrer. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Salvador, vos informará de tudo. Quem está levando a carta dele, esse Tíquico. Entendi. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte do Criador Pai e da do Salvador Yahushua. A benevolência seja com todos os que amam ao nosso Salvador, com sinceridade. Aminal. Que bonito. E quando eu falei oração lá que está escrito ali, em espírito, amado, né? Porque é aquela coisa da oração litúrgica, né? Hoje é culto pela manhã, oração das irmãs, oração jejum, não sei o quê. Essas liturgias não existem, entendeu? É verdade. Agora, o Criador já sabe o que a gente precisa, mas quem quiser falar com o Criador até para desabafar, o Salvador fala para jogar sobre ele as ansiedades. Então é bom você fazer a oração sua no seu íntimo, né? Porque o Salvador, às vezes sabe que a gente é humano, né? Às vezes quer falar assim. Fala com ele. Né, amado? Ele está pronto para ouvir. É verdade. Mas essa oração que eles institucionalizaram, que é estranho. Aí eles batem demais na reza da mãe, mas eles fazem também basicamente a mesma coisa. Esse dia mesmo nós vimos um vídeo aí de uma menina aí que é Ana Paula, né, da Lagoinha, usando isso aí como reza.
Como reza. Como uma reza esse negócio aí do capacete. Então, eles estão cada vez mais próximos da mamãe deles, né? Do catolicismo. Está se achegando. Madinha, lemos Efésios e eu creio que foi muito benéfico, foi, né? Muito bom, gostei. Eu creio que você que está assistindo a gente pode compartilhar também essas imagens, esses vídeos, essas informações com mais gente, para que todos consigam, então, aprender a ler a Escritura, né? Na Bíblia, e consigam, então, ter o seu próprio entendimento que o Criador lhe der. Porque ele dá a medida do entendimento de acordo com cada um. É assim que está escrito. Né, amada? A medida do seu espírito é dada conforme o dom de cada um. Então é isso aí, minha rica. Muito obrigado mais uma vez. Por nada, foi um prazer. Você que está assistindo